Oi, gente, boa tarde. Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre os dois textos que eu pedi para que vocês lessem, né? A formação das cidades e a organização das cidades. Então, a Chacri sentiu que necessidade de aparecer para a gente dar uma explicaçãozinha, né? Sobre essa matéria, já que história é muita coisa. Eu entendo, verdade. Antes da gente entrar nesses dois textinhos, vamos lembrar um pouquinho que a gente falou lá nas nossas aulas? Bom, a gente falou um pouquinho sobre como os primeiros grupos humanos mudaram até chegar nos dias atuais. E a gente falou de dois períodos. Um que era o período paleolítico e o outro que era o período neolítico, que depois ficou super conhecido como a Revolução Neolítica, né? A construção, a aprendizagem de habilidades do homem, dos primeiros grupos humanos. Já que mas por quê? Eu explico por quê. Porque os primeiros grupos humanos, lá no período paleolítico, um monte de coisa que a gente conhece hoje eles não conheciam. E um monte de coisa que pra gente é super normal não era assim, né? A gente viu isso nas nossas aulas. Por exemplo, no período paleolítico, os homens eles não sabiam plantar, eles não sabiam caçar, eles não sabiam colher, eles eram nômades, ou seja, eles mudavam com muita facilidade, uma vez que os recursos terminavam e eles precisavam de sobreviver. Então, como eles não sabiam cultivar esses recursos, eles mudavam. Então, eles eram nômades, eles iam atrás de lugares que tinham comida, que tinham água, que tinham lugares que era possível eles se protegerem, né? Porque eles também tinham que se proteger. Existiam animais maiores que eles poderiam virar a caça, né? E aí, ao decorrer, ao passar do tempo, esse grupo humano ele vai construindo habilidades. O que é isso, construir habilidades, Cris? Te explico. Construir habilidade, ou seja, eles vão aprendendo coisas novas. Então, aquele homem lá que não sabia plantar, começa a aprender a plantar. E começa a desenvolver uma atividade econômica que a gente super já conhece, que é a agricultura, né? Foi a primeira atividade econômica, a gente viu isso também, lembra? Então, eles começam a aprender a plantar, a cultivar o seu alimento. Junto com esse aprendizado vem outros. Eles começam também a aprender a caçar, a aprender a pescar. E isso facilita uma mudança de vida muito grande para eles. E é onde vem a revolução que nós chamamos de Revolução Neolítica. Os primeiros grupos humanos não têm mais a necessidade de ser nômade, devido às habilidades que eles aprendem. Ou seja, eles já sabem cultivar seu alimento, como eles aprendem a caçar, a pescar, até mesmo se proteger, eles podem começar a fixar em determinado lugar, a fixar em um lugar que permite a construção das primeiras comunidades. As primeiras pessoas morando em um lugar fixo. Certo até aqui, gente? Belezinha? Tem certeza? Tranquilo? Qualquer coisa, manda mensagem lá se a gente não lembra até aqui. E aí, hoje, no nosso primeiro textinho, a gente vai falar sobre a formação das cidades. Quando a gente vai falar de cidades, hoje é algo tão normal, né? Mas não era bem assim, tá? Teve um caminho longo até a gente chegar na organização que a gente tem. Se vocês leram o textinho, vocês viram esse caminho longo. Vamos falar dele? Então, quando a gente tem essa vontade, essa necessidade, essa aprendizagem de cultivar o seu alimento, e eles também começam a construir as suas casas, pois eles percebem a necessidade de ter lugar para ficar. E com a descoberta do fogo, fica muito mais fácil, eles não precisam ficar na caverna. Eles já sabem como se aquecer, né? E isso permite várias mudanças que foram super significativas na vida do homem. Vamos lembrar quais foram? Eles começam a se aquecer, né? Lembrando que a temperatura da Terra não era essa temperatura que a gente conhece hoje, né? Além disso, eles que se alimentavam de carne crua começam a cozinhar sua comida.
o que traz mudanças até mesmo em aspectos físicos. Lembrou? Tranquilo? E aí esses homens começam a construir suas casas. Lá no seu primeiro parágrafo, você vê lá, olha, a casa é construída de pedra, barro, de madeira. Foi assim que as primeiras casas começam a ser construídas. Só que esses homens, os primeiros grupos humanos, eles estão aprendendo, né? Eles ainda não tinham uma organização. Então eles começam a aprender a cultivar, a pescar, a caçar, mas não tem uma divisão de trabalho, tá? Essa divisão de trabalho, eles vão ter bem depois, quando eles começam a ter uma noção de uma organização social. Porque eles começam a construir suas casas, começam a ver as necessidades que eles têm enquanto comunidade. O seu textinho fala até que eles fizeram construção de diques. Já, Cris, o que foi isso? Isso é feito até hoje, tá? Essas construções de diques são construções para a água não chegar a invadir determinados lugares. E qual era a preocupação deles ali? Como muitas casas, eles construíram perto da margem dos rios, para aquele rio não invadir, eles fizeram essa construção. Assim como também tinham construções para chegar a água em lugares em que não chegava a água com tanta facilidade, ou seja, casas, lugares que eram mais longe das margens dos rios. Isso é uma aprendizagem em tanto. Eles começam a ter a noção da sua necessidade de sobrevivência, dos cuidados com a sua comunidade e da organização que é necessária nesses cuidados. É o que a gente chama de organização social. Ou seja, é necessário alimento? Yes, sim, é necessário. É necessário casa? É necessário. É necessário proteção? Sim, é necessário. É necessário água? Sim, é necessário. E aí eles começam a organizar essas coisas para que todas as pessoas da sua comunidade tivessem. Então, é o que a gente chama de organização social. Só que quando começa a ter necessidade dessa organização, a gente começa a perceber também que tem a necessidade de ter um líder. Opa, a gente está crescendo, estão tendo muitas organizações, eles começam nessas organizações ter a divisão dos trabalhos, ou seja, vai plantar quem tem mais habilidade para a agricultura, vai caçar quem tem mais habilidade para caça, vai proteger a comunidade, o grupo que tem mais habilidade para proteção. Então, aquele trabalho lá na frente que não era dividido, todo mundo fazia tudo, começa a sofrer uma mudança. Vai criando grupos de responsabilidade para cada tipo de trabalho. E para isso, eles precisam de um líder, de um chefe, certo? E qual era o papel desse líder? O papel desse líder era fazer a organização social, a organização econômica. Então, toda a organização era responsabilidade desse líder, tá bem? Tranquilo até aqui? E quando a gente chega nessa organização, onde a gente tem uma comunidade que já tem um lugar de moradia, que já tem os recursos para sua sobrevivência, a gente tem a formação das primeiras cidades. Já, Cris, e onde isso acontece? Isso acontece lá nas primeiras cidades, elas surgiram lá na Mesopotâmia. Tudo bem? Um pouquinho longinho daqui, né? E aí o segundo texto vem falando da organização dessas cidades. Tranquilo até aqui, gente? Qualquer coisa manda mensagem. Bom, quando a gente vem falando de organização das cidades, a gente já sabe que o caminho foi longo. Até a gente chegar à organização que nós temos hoje, por exemplo, dentro do nosso município. A gente já sabe que dentro do nosso município quem administra é o prefeito, certo? Mas vamos voltar lá na explicação do primeiro texto. Lá a gente tem um líder. Eles têm essa necessidade de ter um primeiro chefe, de ter uma pessoa para organizar tudo isso, a comunidade que eles estavam formando, e eles elegem um líder.
Você sabia que em muitas comunidades, esse líder que era eleito, né, era também um líder religioso. O que a gente vai ver é que em algumas não é bem assim, mas lá na frente. Vamos pegar agora no que o textinho vem falando. É também um líder religioso, ou seja, quando a gente fala de um líder religioso, a gente fala de uma pessoa em que as pessoas confiam, em que as pessoas vão ali buscar conselhos, né? É disso que eu estou falando. Até mesmo porque ao decorrer dessas nossas sociedades, dessas primeiras comunidades, a melhor forma de aprendizado era a tradição oral. O que é a tradição oral? Alguém lembra? É a tradição que a gente vai passando, né, a partir da palavra, dos ensinamentos, da vivência dos mais velhos. E aí, quando a gente tem essa organização, nem tudo é flores, né? As comunidades também têm os seus primeiros problemas. E quem tem que resolver esses primeiros problemas? É o líder. Então, o líder vai designar grupos que vai estar resolvendo os problemas de acordo com que ele aparece. O primeiro problema que ele teve, que as comunidades tiveram. Vamos lá no nosso primeiro parágrafo do segundo texto. Conforme a população e a produção das cidades aumentavam, alguns problemas surgiram. Como conflitos entre grupos, então nem todos os grupos davam certo. Né? Existia um conflito de um grupo rival com o outro, falta de lugares para o descarte de resíduos, ou seja, não tinha lugar para colocar o lixo daquela comunidade. E aí entra a necessidade de um líder, assim como hoje também nós temos a necessidade de um líder, certo? E esse líder, ele não era um líder apenas econômico, apenas político, não. Ele muitas vezes também era um líder religioso. Por isso, deveria ser uma pessoa em que as comunidades tivessem respeito, porque ela teria que obedecer em vários sentidos. E como a tia Cris falou, esse líder passava as aprendizagens, os mais velhos passavam as aprendizagens toda pela tradição oral, tá? E como uma comunidade, ela precisa de organização, não só de alimentos, foi nesse período que nós começamos a conhecer as primeiras leis. Todos os seus grupos tinham suas leis, ou seja, o que eles poderiam fazer e o que eles não deveriam fazer. Era responsabilidade do líder, junto com o grupo em que ele tinha confiança, definir essas leis, até onde aquele grupo pode ir de acordo com a tomada de decisão do seu líder. E aí essas leis precisavam ser respeitadas. Por quê? Para ter uma boa convivência. Porque a gente já viu que tinha conflitos. Se não obedecer às leis, fica ainda mais difícil, certo? E aí, com o desenvolvimento dessas primeiras cidades, a gente tem aí, né, até o intuito de estar entendendo o que é um estado, ou seja, estado está colocando aqui a organização política de um território, ou seja, todo lugar que tem alguém que administra, que tem alguém que tem leis, que tem um lugar em que tem uma comunidade que obedece a essas leis. Isso é muito importante, né? E você tem, junto com tudo isso, com o desenvolvimento das primeiras comunidades, com a divisão de trabalho, com a eleição de um líder, uma mudança muito necessária. A tradição oral era super importante e não ficou para trás. Os mais velhos tinham muito valor, porque eles tinham muita experiência para passar para os mais novos. Só que as informações iam só aumentando. E com esse aumento de informação, nem tudo podia ficar na tradição oral. Além desse aumento de informação, você tinha um aumento de trabalho, um aumento de produção agrícola, que precisava ser dividido, trocado ou depois até mesmo vendido com outros grupos que não tinham aquele alimento que você cultivava. E aí, para essa relação, tanto econômica quanto comercial, ela dar frutos e eles conseguirem o desenvolvimento daquela comunidade, teve a necessidade da criação da escrita.
E sobre essa criação da escrita, a gente falou lá no 4º ano, lembra? Que o primeiro sistema de escrita foi o cuneiforme. E ao decorrer, cada comunidade foi adquirindo o seu sistema de escrita para transmitir as informações e, além disso, a função principal, para guardar a informação por muito mais tempo. Tudo bem até aqui? Então, eu tentei explicar aqui um pouquinho, né, sobre esses 2 textos, os pontos principais. Tendo dúvida, é só procurar a Tia Cris, tá bom? Beijão, se cuidem e fiquem com Deus.